Dessa mensagem, Dia da Bíblia. Dia da Bíblia vai ser comemorado no segundo domingo do mês de dezembro. Portanto, no próximo domingo é comemorado o Dia da Bíblia. E eu quero ler o texto que está em Colossenses, capítulo 3, verso 16, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que a Bíblia, a palavra de Deus, representa para você? Você costuma ler a Bíblia? Ou a Bíblia é um livro de enfeite? É um livro que às vezes, quando dá vontade, você lê? Ou, como muitos têm a Bíblia aberta no Salmo 91, como uma espécie de um amuleto, uma superstição para proteger a família, a casa. Qual é o valor que você tem dado para a palavra de Deus? Você costuma fazer uma leitura da Bíblia? Muitas pessoas, quando vão começar o ano, fazem um propósito de ler a Bíblia durante o ano todo. E nunca é tarde para ter esse propósito. Mesmo que conheçamos bem a palavra de Deus, a leitura constante, metódica, sistemática da palavra de Deus é algo que devemos fazer. Por mais que tenhamos bons livros e devemos ler o máximo, é importante não deixarmos de lado a leitura da palavra de Deus. A leitura é fundamental. E existem muitos métodos para você alcançar o objetivo da leitura total da palavra de Deus, por exemplo, em um ano. Se você ler uma média de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você vai completar a leitura da palavra de Deus. Se você ler uma média de 7 capítulos, em 6 meses, mais ou menos, você vai completar toda a leitura da palavra de Deus. A Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo foi escrito na língua hebraica e algumas partes na língua aramaica ou siríaca. E o Novo Testamento escrito no grego, uma pronúncia antiga, o koiné. Então, é importante conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia, segundo tradições, foi escrita entre os anos de 1500 a.C. até 450 a.C. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento começou no ano 45 depois de Cristo, indo até o ano 90 depois de Cristo, totalizando mais ou menos um período de 1600 anos.
escrita por esses 66 livros, escritos por 40 autores, pessoas com diferentes posições, profissões, culturas, mas que têm uma unidade, uma inerrância. E a palavra de Deus aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um dia todo especial, é um dia que deve ser celebrado, porque nós amamos a palavra de Deus. Nós devemos sermos o povo da palavra. Por isso, o slogan da igreja, seriedade na palavra. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de Cristo, ela deve habitar, ela deve morar nos nossos corações. E não pode ser um pouquinho, mas ele diz abundantemente. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser continuamente lida. Não podemos abrir mão da leitura da palavra de Deus. Ela deve ser estudada, meditada. E isso é fundamental. Temos, durante muitos anos, graças a Deus, o estudo aqui metódico, explanativo da palavra de Deus aos domingos pela manhã. Vários livros já tivemos oportunidade de fazer uma exposição da palavra do Senhor. Estamos atualmente meditando no livro de Apocalipse. E a palavra de Deus, quando ela habita ricamente, abundantemente em nossos corações, ela traz essas ferramentas tão importantes para o nosso comportamento, para o nosso caráter, para as nossas ações, para as nossas relações interpessoais. E também a palavra de Deus, ela serve de exemplo para as nossas palavras quando estamos orando. Por isso Paulo, ele dá essa orientação. Ele dá como se fosse uma ordem. A palavra de Deus habite em vós abundantemente. Quando isto acontece, nossos pensamentos, palavras, ações, nossas motivações, elas serão influenciadas e controladas pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o ponto central da Bíblia Sagrada. João capítulo 3, verso 16, que é um resumo de toda a Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele é o centro. A Bíblia é cristocêntrica. Então vejamos algumas passagens da palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti. O crente que lê, o crente que medita na palavra do Senhor, como Deus disse, orientou Josué quando ele adentrou a terra prometida, não se aparte este livro de ti, medita de dia e de noite, porque isso te fará próspero. A importância de lermos a palavra do Senhor, a nossa unidade cada vez maior, cada vez mais vai ser com o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 7, quando o Senhor fala da videira verdadeira e nós somos os ramos, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A importância que o homem tem, que fica próximo de Cristo, através da meditação, através do estudo das Escrituras, da comunhão com Ele, também, como eu já disse, através das orações, há uma harmonia com o Senhor Jesus Cristo, há uma permanência para com o Senhor Jesus Cristo. Podemos ver também em 1 Coríntios, capítulo 14, o que o apóstolo Paulo, ele nos fala. No verso 26, Paulo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrinas, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, quando a pessoa tem essa informação da palavra de Deus, esses requisitos, eles também são importantes no sentido coletivo. Porque se não tiver essa orientação, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, como diz o Salmo 119, 105, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai ter uma interpretação, cada um vai ter um rumo, mas quando nós, tanto para a nossa vida individual, como para a nossa família, como para a igreja do Senhor, tendo as pessoas o conhecimento que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vai haver esse crescimento, essa edificação, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Daí a importância da leitura da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12, aliás, 2, Paulo diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, ser crente não é apenas a pessoa ela demonstrar publicamente uma fé em Cristo. Isso pode ser apenas uma emoção. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas assim que chegam até o batismo, são orientadas e de repente somem. Então, foi só uma fé aparente. Agora, ser crente é aquele que tem fé em Jesus, como podemos ver revelado aqui
como Paulo apresenta esse importante capítulo 15, que fala da ressurreição, 1 Coríntios, ele diz no verso 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então aqui encontramos um condicional que pode ocorrer nas reações das pessoas de uma conversão que é muitas das vezes aparente, de uma conversão real, no qual também sois salvos se o retiverdes. Se não retiver, Paulo está dizendo, é porque crestes em vão. É uma crença que não tem fruto, não tem produto. E aí ele continua, porque primeiramente vos entreguei, o qual também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha a importância que Paulo dá para as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, novamente ele vai fazer a referência, segundo as Escrituras, e que depois foi visto por Cefas e depois pelos 12. Paulo está anunciando o Evangelho. Então, a fé naquele que crê realmente em Jesus Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, da qual a pedra angular, a pedra principal, é o Senhor Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. Nós temos que sermos conhecidos como povo que se submete ao Cristo da Bíblia, como seu Senhor, como seu Salvador, e que vive submisso à palavra de Deus. E os crentes devem se submeter sem reservas à autoridade da Bíblia, observando seus ensinos, observando suas promessas, acatando suas admoestações, cumprindo os seus mandamentos. É um povo submisso, sem reserva à palavra de Deus, que a usa para testar todas as ideias humanas e que não aceita nada que seja contrário à palavra de Deus. Portanto, estamos numa época extremamente importante, quando estaremos no próximo domingo comemorando este dia que é uma homenagem ao dia da Bíblia. O que tem sido a Bíblia para você? A Bíblia é a maior fonte de riqueza que nós podemos ter. Imagine tudo que você tem, tudo que você já conseguiu ou vai conseguir. Não coloque tudo isso, qualquer valor, acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter. Graças a Deus, hoje, nós temos muitas facilidades para ter a Bíblia.
Existem Bíblias de todo o tipo, para todas as pessoas, para crianças, para jovens, para mulher, para homem. Mas você tem que pensar que existia um tempo em que a Bíblia era muito difícil. O apóstolo Paulo diz lá para Timóteo: traga também os pergaminhos. Eram madeira feita com a escrita de pele de cabra. Era difícil de ser transportada. E mesmo assim, aquelas pessoas tinham grande interesse na leitura da palavra de Deus. Cultive o hábito de ler. Isso é muito importante, não só para um crescimento espiritual, mas um crescimento humano. E a imprensa que foi descoberta por Gutenberg, mais ou menos no século XV, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Hoje, a Bíblia é extremamente divulgada em muitas línguas. Então, não existe motivo para você deixar de ler a Bíblia Sagrada. Hoje, nós temos os smartphones e você pode baixar um aplicativo da Bíblia. Isso é cortesia, você não paga nada. Então você está, por exemplo, numa sala de espera de um atendimento, você está numa condução, você tem um momento que você não está com nenhuma atividade, de vez de você estar gastando o seu tempo com coisas que não são tão produtivas, pegue o aplicativo que você tem no seu smartphone, leia a palavra de Deus, tenha um comprometimento de ler, como eu já disse no início, uma quantidade de capítulos, e assim você sempre vai estar renovando a leitura da palavra de Deus. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que, através da leitura da palavra de Deus, sem ter ninguém por perto, Deus tocou no coração. Como diz lá o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, o escritor aos Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai mostrar quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais fundo da alma, do nosso ser, e discerne os nossos pensamentos, motivos, se eles são espirituais ou não, ou são motivos que a pessoa, ela infelizmente não foi tocada. Como diz aqui no verso 13 desse capítulo 4 de Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então ela tem 2 gumes, significa, ela pode nos condenar ou pode nos salvar. E depende da nossa atitude para com a palavra de Deus, nós devemos nos achegar
ao Senhor Jesus Cristo como nosso único pastor, único sumo sacerdote, único caminho, a verdade e a vida, como Jesus disse em João 14:6. Prezado ouvinte, agradeço sua atenção, mas deixo esse desafio, esse convite, para que você cada vez mais possa se inteirar da palavra de Deus. Coloque o devido lugar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor. Amém.